Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do AppCast. Eu sou Carol Zaine, vice-presidente de Comunicação, Tecnologia e Inovação da App e também sou fundadora da Vértice. Como vocês já sabem, né? Quem acompanha o AppCast já me conhece, já sabe de tudo isso. E como vocês sabem, a gente está começando, né, a nossa segunda temporada de Casa Nova. Como vocês podem ver, cenário novo, tá tudo novo. E a gente está aqui nos estúdios da Mister Da Vinci, um super parceiro novo da App e também da AdNews, que também está apoiando aqui o nosso AppCast. E antes da gente ir para o convidado, nosso convidado hoje é super especial. Não vou dar spoiler ainda. Eu quero dar alguns recados rápidos para vocês. Vocês com certeza já sabem do que eu vou falar, mas assim, é sempre bom relembrar, né? Então vamos lá. Você que ainda não é associado da App, cola no nosso site, appbrasil.org.br e associe-se. Você vai ter uma série de benefícios, além, claro, que eu acho que é o mais importante, de poder participar de discussões para a evolução do nosso mercado. Se você também não segue ainda a App nas redes sociais, também tá vacilando muito. Então segue lá, @appbrasil em todas as nossas redes, LinkedIn, Instagram, e chama lá a gente para bater um papo. E eu também queria falar com as marcas. Gente, vocês sabiam que vocês podem patrocinar o nosso AppCast? Não só o AppCast, mas o Depósito de Ideias, o Festap, uma série de iniciativas que a gente promove na App. Você também pode dar um suporte ali pra gente. Então, pelo site, pelas redes sociais, chama, manda um oi que a gente bate um papo e quem sabe, né? A gente não vira parceiros aí nesses projetos. E agora eu vou anunciar nosso grande convidado. Ele é publicitário, ele é fundador da Liulara, ele é chairman do grupo TBWA no Brasil, é suplente da PP Brasil, é sócio da To Be Good, é presidente do SEMP, quase nada, vou ficar aqui até amanhã falando aqui que é o nosso convidado. Ele atua ainda em várias organizações do terceiro setor, é membro do conselho da Childhood, do Instituto de Cidadania Empresarial, da Fundação OSESP e é diretor de comunicação da Fundação Bienal de São Paulo. Luiz Lara, como é que você faz isso? Seja muito bem-vindo. Carol, querida, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar no AppCast, você sabe que Muito obrigada. Associado da App, aliás, é o primeiro convite que eu faço. Como diria o nosso querido poeta Vinícius de Moraes, a gente se reconhece nos nossos amigos. E na App a gente tem amigos, porque são profissionais que atuam em agências de publicidade, anunciantes, veículos de comunicação, elos digitais, parceiros de produção, todos os prestadores de serviço da nossa indústria da comunicação. E eu estou há muitos anos lá na App e vendo cada vez mais a nossa App evoluir, agora com o nosso Silvio Soledade, agora com a Carol, uma pá de gente boa, de gente jovem, buscando aquilo que o nosso mercado publicitário precisa. Nosso mercado, como eu brinco sempre lá no SEMP, que é o Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário que eu presido, precisa de mais diversidade, precisa de mais presença feminina. Lá na Liulara TBWA, com a Márcia Esteves como sócia e CEO, e na ID TBWA com a Camila Costa, nós implantamos a seleção às cegas, o que vale é o talento, não importa as escolhas pessoais do profissional, não importa a cor da pele, não importa a raça, o credo, a opção sexual, o importante é que essa indústria é alicerçada em ideias e é baseada na força, Carol, de grandes talentos. Então, é isso que realmente faz a publicidade ser a indústria de ponta da economia criativa, é a indústria que movimenta as outras indústrias, é a indústria que constrói, posiciona, conecta marcas, que faz a roda da economia girar e que a partir da força das grandes ideias gera riquezas, empregos e impostos. Incrível, Lara. É por isso que é sempre incrível conversar com você. Eu estou muito feliz que você veio no AppCast. A gente já tinha tentado no passado, as agendas não bateram, e ainda bem que saiu, porque é sempre muito bom poder ter essa oportunidade de conversar contigo. E assim, né, a gente conhece o Luiz Lara, né, tudo isso que eu falei, né, o fundador da Liulara, que faz esse monte de ação, mas quem é o Luiz Lara? O que eu não encontro no LinkedIn. Conta pra gente. Olha, a Bia pode responder muito bem, porque eu estou casado há 33 anos. O Luiz Lara é um curioso. Desde criança eu sou um perguntador.
eu gosto de fuçar tudo, eu gosto de saber, eu nunca acreditei em respostas prontas, eu sempre fui meio inconformista, e por causa disso eu comecei a ler muito cedo, eu comecei a consumir muito mídia, a ler muito jornal, a ler muito revista, a ver muito TV, a ouvir muito rádio. Comecei a me identificar com os comunicadores, por incrível que pareça, eu era uma criança mais tímida, mas que sempre gostei muito de falar e sempre gostei muito de perguntar. Eu era meio nerd na escola, um aluno muito estudioso. Nunca ficou de recuperação. Nunca fiquei de recuperação, eu gosto muito de ler, é meu hobby, eu gosto muito de ouvir música e gosto muito de gente. Eu me alimento das pessoas. Hoje, como chairman do grupo TQWA no Brasil, ao ir na Liulara e ao ir na IG, como diria o Gilberto Gil, eu roubo a energia dos outros. Energia com a juventude. Eu acho que a publicidade brasileira é uma das 3 melhores do mundo, uma das 3 mais premiadas, ao lado da publicidade norte-americana e inglesa. E vejo hoje o nosso mercado percorrendo uma grande avenida multiplataforma, uma grande avenida digital, onde a soma da criatividade, os insights trazidos pelos dados e a tecnologia fazem toda a diferença na construção de grandes marcas, na alavancagem de vendas. Mas a publicidade não obriga ninguém a comprar, ela respeita o desejo do consumidor. Então, quando você fala quem sou eu me vejo sempre como publicitário, porque apesar de eu ser um menino estudioso, e na época eu falava bem, escrevia muito bem, lia muito, todo mundo falava, o Luiz tem que ser advogado. E eu sei direito. Sério? Eu entrei na USP, na São Francisco. do lado de São Francisco. Adorei a faculdade, me formei em 84. Ah, você concluiu. Concluí o curso, mas desde o primeiro ano eu já trabalhava em publicidade. O curso me deu uma base muito boa, eu vivi uma efervescência política muito bonita na faculdade, um período da redemocratização do Brasil, aquele período de 80, 84, das diretas já, das eleições para o governo, as eleições em que pela primeira vez na vida eu pude votar para Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara dos Vereadores, foi muito importante, mas eu já era publicitário e não sabia. E aí, desde então, eu estou com 62 anos, eu abracei a publicidade e me vejo sempre como publicitário. Mas agora, toda vez que me perguntam, Carol, o que é ser um bom publicitário? Eu falei, o que é ser um bom publicitário? Eu não sei, mas eu sei que o primeiro conselho que eu dou para uma pessoa que quer trabalhar em publicidade é seja curioso. Ah, que legal. E respostas por perguntas. A segunda coisa, Carol, é seja humilde. Porque a publicidade é uma interrupção no dia a dia das pessoas. Ninguém acorda de manhã para ver propaganda. É verdade, né? Todo mundo, você estava contando, começou seu dia na GV, todo mundo acorda com uma pauta pessoal e profissional lotada. Mas é fato, Carol, que do momento que você acorda ao momento que você dorme, o tênis que você está usando, o carro que eventualmente você usou, a marca do celular que você tem, a roupa que você veste, são de marcas que você gosta, conhece e confia. Quem te conectou com essas marcas? A boa publicidade. A boa publicidade. Ética, criativa, memorável. Lara, você falou que você gosta muito de ouvir música e ler. O que você tem escutado? Olha, eu acabei de ver a minha lista do Spotify. É verdade, só é retrospectiva, né? Retrospectiva, eu adoro MPB. E adoro a minha geração de MPB. Domingo eu vou ver Caetano e Bethânia. Então, Caetano, deu Gil, deu Tom Jobim, que é o maestro soberano, que completou 30 anos. Agora, falecimento, né? Tive o privilégio de conhecer o Tom Jobim, fazer campanha com ele para aquela... tá vendo? Se todos fossem iguais a você, conheço muito a Ana Jobim, viúva dele, que faz um trabalho maravilhoso de preservar a memória e esse trabalho espetacular do Tom Jobim. Chico Buarque, eu adoro, e é claro, o Gilson, quem está fazendo aí, adoro a Anitta, adoro a música popular brasileira. E, apesar de ser nascido em 1962, eu sou bitomaníaco. Eu também, eu amo Beatles. Aliás, tudo que você falou
Eu amo, mas Beatles eu sou alucinada. Também eu sou bitomaníaco. Qual é o seu disco favorito? Eu adoro Revolver e adoro Sgt. Peppers. Eu gosto muito também. Mas eu gosto muito de todos. É difícil, né? E ouço, reouço, e também gosto muito do Paul McCartney. Mas, por exemplo, eu acabei de ler a biografia do George Harrison, como lia do John Lennon, do Paul McCartney, e sou fascinado por toda aquela música dos anos 60, pelo Rolling Stones, pelo Pink Floyd, e depois também pela evolução do rock progressivo, pelo Yes, Emerson, Lake and Palmer, mas também gosto da pop music que toca hoje no rádio. Acho que a gente tem que ouvir tudo. E acho fantástico quando eu vou nas festas e vejo o funk. Eu acho que o brasileiro é muito musical, o brasileiro é muito comunicativo, é muito criativo. E hoje, voltando para a nossa publicidade, Carol, eu sou da época unidirecional, em que o consumidor passivamente recebia conteúdos das nossas campanhas na TV, no rádio, nos jornais, nas revistas, na mídia exterior. Hoje o consumidor, graças à tecnologia, recebe e produz conteúdo. Então uma campanha, quando é lançada, vira conversa, vira meme, as pessoas adoram se relacionar e dialogar com as marcas, tratam marcas como pessoas, e a gente vê essa conversa quando você lança uma campanha maravilhosa, e vamos citar campanhas de outras agências, como a Almar BBDO fez brilhantemente para a Volkswagen com Elis, usando inteligência artificial, unindo Elis e Maria Rita, com toda a polêmica que houve. Mas eu acho que assim, essa campanha, ela ultrapassou, ela estourou uma bolha, ela virou pauta de opinião pública, né? Isso é o papel da publicidade brasileira nesse ano que nós perdemos o Washington Oliveto, infelizmente, o João Gilberto da publicidade brasileira. Ele soube como ninguém fazer a publicidade brasileira virar parte da cultura popular, virar bordão. Eu esse ano também, infelizmente, perdi o Lio da Lilar, o Jacques Leucovitch, que também criou bordões como pense em você amanhã, exige Orloff hoje, sempre utilizado na cultura popular para comparar Brasil e Argentina. Esse é o papel da publicidade, porque o brasileiro adora a comunicação, e o Brasil tem uma publicidade de primeiro mundo numa economia ainda emergente, graças ao fato de nós termos organizado o setor, por isso que eu me dedico pro bono ao SEMP, ao Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário, que reúne profissionais de agências de publicidade, veículos de comunicação, elas digitais e anunciantes, para deixar o legado, que tudo que eu tenho eu devo à publicidade, para os novos jovens que estão vindo aí, assim como aqueles que nos antecederam, Petrônio Correia, Alex Pericinoto, Mauro Salles, Roberto Alibe, Alex Pericinoto, Júlio Ribeiro e Geraldo Alonso. Certamente estou cometendo aqui a injustiça de não citar muitos outros talentos, permitiram que a publicidade brasileira ganhasse asas e tivesse talentos como o Washington Oliveto, e depois dele Nizam Guanais, Marcelo Serpa, Fábio Fernandes, Alexandre Gama, Jacques Leucovitch, Neil Ferreira, e é impossível citar todos. Muita gente boa, né, pastor? Muita gente boa, talentosa. Na própria Lilara TBWA, que já tem 33 anos de história, o Jacques e eu tínhamos uma premissa, sempre. As pessoas têm que sair maiores do que entraram, os talentos têm que brilhar e as marcas têm que sair maiores do que entraram. E hoje nós tivemos mais de 40 talentos espalhados pelo mundo, brilhando, Dedé Laurentino brilhando em Londres, Marco Versolato em Singapura. E nasceu ali dentro. Só Marcos Almirante brilhando em Londres. Só para citar 3 exemplos aqui, e tem muitos outros, Manir Fadel, que agora está de volta na Grey, brilhou pelo mundo. Enfim, nós temos realmente talento brasileiro tipo exportação na publicidade brasileira. Lara, eu vou pegar um gancho, você estava falando um pouco, né, falando do futuro, né, dos jovens, acho que você, né, nesses 33 anos de Liu Lara, 33, né, de Liu Lara, todos esses anos no mercado, né, você está me contando, assim, de nomes que foram muito importantes, nomes que ainda, né, estão aí em ascensão, são super importantes, e você falou também dos jovens que estão entrando, né, como você vê o futuro da propaganda, da comunicação? A gente também vive uma era que a gente está com todas as gerações, né? A gente tem hoje dentro dos espaços de trabalho Millennium, Gen Z, geração X, a gente vive um momento histórico que a gente junta muitas gerações ao mesmo tempo, né? Isso é maravilhoso. Então, e como que você vê o futuro da nossa... Com muito otimismo.
Eu vejo que eu tenho uma premissa, e a pandemia mostrou isso. Nenhuma empresa pode abrir mão do seu tom de voz. Nós vemos a era do espetáculo. Ninguém pode se calar. Se você se calar, na ausência de imagem, alguém vai acabar imputando uma imagem que não é aquela que você quer projetar. Se a Carol largar esse podcast agora e simplesmente for ao banheiro e não avisar, a gente vai começar as maiores especulações. Por que ela saiu? Será que ela não gostou de alguma coisa que o Luiz Lara falou? Será que ela está passando mal? O que aconteceu com a Carol? As empresas não podem abrir mão do seu tom de voz. A publicidade mudou? Claro que mudou. Ela continua sendo uma ferramenta fundamental para as empresas poderem alavancar as suas marcas, criar novas categorias de produtos e serviços e criar uma percepção de valor maior que etiquetas de preço. Ninguém pode proibir o desejo. A jornada do consumidor mudou, a mídia está muito mais fragmentada e nós estamos na economia da atenção. É muito mais difícil conquistar a atenção do consumidor. Mas a partir da grande ideia, da exacerbação pela porta do humor, pela porta da emoção, você cativa e conquista o consumidor e conecta o consumidor com aquela marca. Seja numa conversa nas redes sociais, seja num conteúdo no YouTube, na TV, no rádio, nos jornais, nas revistas, que antes você lia jornal uma vez por dia, agora você lê jornal o dia inteiro, no celular, no computador. E mesmo se não quiser, vai chegar em você, né? A mídia outdoor se reinventou, é uma TV a céu aberto, com digital, e você tem cada vez mais a TV personalizada, e você vê cada vez mais você construir awareness para uma marca e ao mesmo tempo fazer a conversão do funil, trazendo aquele consumidor e conquistando o consumidor com a performance. Eu acho que a soma da criatividade, da tecnologia e dos dados vão permitir a publicidade ser ainda mais efetiva, conectar de forma personalizada cada vez mais o consumidor, acompanhar essa jornada do consumidor e oferecer a ele, sempre respeitando a sua soberania, os melhores produtos e serviços para tornar a vida dele melhor. Acho que a inteligência artificial vai precisar cada vez mais do talento humano e vai trazer mais produtividade para o nosso negócio. Mas o elemento humano é fundamental. A criatividade e a mágica das grandes ideias, trazida a partir da leitura dos dados, que traz insights poderosos, vai fazer a grande dinâmica. Então, eu sou muito otimista com relação ao futuro e com relação à publicidade que vai se desenhar nos próximos anos. Até porque eu tenho 4 filhos, uma trabalha em marketing de cliente, o outro trabalha em marketing esportivo, a outra trabalha em branding e o outro está fazendo jornalismo na SPM e é apaixonado por publicidade. Fazer uma agência só com os membros da família, né? Colocar a família no palco. Incrível, incrível. E você falou das IAs, você falou bastante dos dados, assim. Como é que vocês estão fazendo no dia a dia nossa, gente, na Liular e na ID. Você viu que eu buguei, né? Claro. É que são muitas siglas e final do ano a gente buga. Desenho, a cabeça já está derretida. Fato. Vocês estão implementando, vocês estão... Foi a primeira agência a fazer um anúncio usando AI para Allianz Seguros. Tá. Parabéns para a Camila, que comanda essa aceleradora digital e faz um trabalho muito relevante para os seus clientes, de forma completamente independente e autônoma do Aliular, onde a Márcia também vem utilizando de forma muito apropriada a inteligência artificial. No grupo Omnicom, nós temos utilizado muito a evolução da inteligência artificial, mas eu reitero, facilita muito a nossa agenda. Já começo o dia com a Alexia me dando a agenda e as instruções, depois eu vou no carro usando o Siri para me dar todas as mensagens do WhatsApp e eu vou respondendo, e já vou organizando apresentações e editando os meus pensamentos, que o publicitário tem o dom de saber antever tendências e ter a capacidade de edição. Enfim, a tecnologia vem somar no nosso dia a dia. Nós vamos viver a era da biotecnologia, da internet das coisas e da urgência climática. Se nós não vamos deixar necessariamente um mundo melhor para os nossos filhos, como diz o Fábio Barbosa, que eu tive o privilégio de atender durante 12 anos entre Banco Real e Santander, é necessário deixar filhos melhores para esse mundo. Então, que venha uma nova geração mais preocupada com a equação econômica, ambiental e social, porque não é possível mais um capitalismo em que você ganhe dinheiro aqui,
e tente compensar do outro lado. Eu, no Instituto Cidadania Empresarial, há 30 anos, sob a liderança da Renata Camargo Nascimento e hoje da Luísa Nascimento, me dedico muito a negócios de impacto social, porque eu acredito que é possível ter um capitalismo com impacto social. Né? Assim, o capitalismo está aí, a gente não tem como negar, né? Mas como que a gente faz algo, né, melhor? O que a gente faz para amenizar, né? Acho que esse é um ponto bem importante, né? Que eu vejo que também tem alguns grupos dentro do nosso mercado que acho que já conseguiu evoluir mais numa discussão, mas eu ainda vejo alguns grupos também sendo ainda um pouco reticente, né? Vamos dar com o tempo, porque a urgência climática se impõe. Agora mesmo eu estou fazendo parte de um grupo de voluntários no Todos pela COP30, uma iniciativa muito positiva em que o Brasil vai ter oportunidade de mostrar para o mundo vai ser muito legal. Da nossa biodiversidade, da nossa floresta amazônica, e considerando que 27 milhões de pessoas vivem ali, é importante, e é isso que eu me dedico na Tube Good, que é a minha consultoria de advocacy em causa de marcas, é fundamental a gente manter a floresta em pé, mas com inclusão social e sustentabilidade para as 27 milhões de pessoas que ali vivem. Então, a equação econômica, social, cultural, ambiental tem que fazer parte da estratégia de negócio das empresas. E nós temos no Brasil empresas como a Natura, como a Química Amparo, como o Boticário, que cada vez mais se preocupam com essas questões. E eu vou trocar um pouco o assunto. Eu queria falar um pouco do SEMP, na verdade, né? Vocês lançaram o Pacto SEMP agora, né? Recente, né? Qual foi agora esses dias, né? Semana passada, sempre ao Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário, eu assumi pro bono a presidência do Conselho em dezembro de 21. Nós reformulamos totalmente o SEMP com a volta da ABA, Associação Brasileira de Anunciantes, e do IAB, que representa os elos digitais. Muito obrigado a Nilcina Tropage, a Sandra Martinelli, a Ana Moisés, que hoje preside o IAB, a Melissa Vogel, a Cris Camargo e a Denise Vurbi, que hoje estão no IAB. E o SEMP é a entidade das entidades, é a Casa da Publicidade, que ele é formado também pela ABERT, que reúne as emissoras de rádio e televisão, pela NERD de revistas, pela NJ de jornais, as 3 entidades que representam a mídia exterior, a BOH, de outdoor, out of home, a FENAPEX e a Central de Outdoor, a BTA das TVs por assinatura, a ABAP, essa agência também, de publicidade, presidida pela Márcia Teles, e a FENAP, presidida pelo Daniel Queiroz. O SEMP tem 1.106 agências qualificadas, caramba, espalhadas por todo o Brasil. Eu, como presidente, sempre tenho viajado o Brasil, feito eventos e palestras, porque nós temos no Brasil todo uma qualidade da publicidade com ecossistemas locais muito fortes, com agências locais talentosas, com veículos locais talentosos, com elos digitais atuando localmente e com anunciantes locais. Muito legal isso. Respeitando o jeito de falar, o jeito de ser, o jeito de consumir desses consumidores locais. O Brasil é um grande país em publicidade, não só no eixo Rio-São Paulo. Então a gente tem a preocupação de levar o SEMP para todos os lugares. Essas 1.106 agências têm um acordo com o Cantar Media Bop, que elas podem se qualificar. O SEMP tem um núcleo de qualificação técnica formado por 25 profissionais de mídia voluntários, presididos pelo Boaventura Júnior. Muito obrigado a cada um deles que se dedicam voluntariamente ao SEMP e escolhem as melhores métricas, instrumentos e pesquisas para as agências se qualificarem. As agências estão divididas dos grupos 1 ao 8, as maiores nos grupos 1, 2 e 3, compram e subsidiam acesso a pesquisas para as médias e menores. Legal. Todos se qualifiquem. É muito importante. Isso em benefício do mercado, em benefício do anunciante, dos elos digitais e dos veículos, porque o setor da publicidade é um setor em que ninguém faz nada sozinho, Carol. É um setor onde existe o capitalismo de valor compartilhado. E o SEMP, na nossa gestão, deixou de ser um bedel fiscalizador e virou um emulador das melhores práticas. E bem desse princípio, o Conselho Superior do SEMP, que é formado por 32 profissionais que estão todos na ativa, vontade coletiva, eles que escolhem, eles que votam, eles que decidem. Muito bom. 8 profissionais representando agências de publicidade, 8 profissionais representando anunciantes, 8 profissionais representando veículos de comunicação, 8 profissionais representando elos digitais. Decidiram abrir um grupo de trabalho para discutir as melhores práticas em concorrências, como fazer uma boa concorrência que seja em benefício do anunciante
e que não tripudia as agências, prazos de pagamento, que é uma questão muito delicada. Essa questão super delicada, né? Prazo de pagamento muito acima de 30 dias, levando em conta. Você não consegue, por exemplo, uma empresa menor, não sobrevive com 120 dias. A questão dos programas de incentivo que existem em todos os setores da economia, a questão dos parceiros de produção tem que ser muito respeitados, que a qualidade final da publicidade brasileira se deve muito à produção, as relações respeitosas que tem que se estabelecer, porque o nosso setor é um setor meritocrático onde impera o talento e tem uma remuneração justa para termos esse talento, sob pena de destruir a indústria. Todas essas questões foram discutidas. Claro que eu sempre, após a Lei da Liberdade Econômica, que está no Brasil desde 2018, não vai se imiscuir nos contratos entre as empresas. Não cabe a nós investigar e os contratos entre as partes são absolutamente livres. Mas esse guia é um guia das melhores práticas, é um pacto sempre. Nós tivemos uma campanha pro bono maravilhosa, assinada pela Almap e BBDO. Muito obrigado ao Felipe Bartolomeu, a Camila, ao Ricardo Chester e a toda a equipe da Almap. E essa campanha é para colocar em prática, e se todos quiserem praticar, nós vamos ter um mercado muito melhor. Ai, nossa, eu vi o documento e eu fiquei muito feliz com o que eu vi lá, porque tem assuntos que são espinhosos, né, e que assim, às vezes você individualmente, se você toca nesse assunto, fica muito sensível, né, mas assim, se você tá em grupo, por exemplo, essa questão do pagamento, né, isso é uma coisa que muitas empresas, até empresas, principalmente empresas menores, fica com muito medo de peitar a grande marca, porque fica justamente assim, poxa, às vezes é uma grande oportunidade de trabalho, né, entrar nessa marca que é muito grande, né? Mas assim, sozinho ele não tem força para conseguir, assim, falar sobre isso, né? E por isso que assim, eu vi o pacto, eu vi o documento, eu fiquei realmente muito feliz com esse trabalho. Foi assinado por todas as entidades, foi assinado por todas as entidades signatárias do Sempre, ele tem muito valor. Ganha muita força. Do superior ganha muita força e é um farol para o mercado. Foi muito importante, né? Eu vejo também, que assim, principalmente os mais jovens, às vezes se perguntam, mas por que as associações, por que elas existem, né? Para isso, né? Para melhorar a governança do setor e no publicidade brasileira. Nós temos muito orgulho de ter dois exemplos. O CONAR, o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, criado em 1980, logo após o terceiro Congresso Brasileiro da Publicidade, hoje liderado pelo Sérgio Pompilho, que é presidente do Conselho da ABA, tendo como vice-presidente o Eduardo Simon, tendo a Juliana como diretora executiva, e o CONAR, junto com o Código de Defesa do Consumidor, respeita cabalmente os direitos do consumidor. Qualquer cidadão que se sinta atingido por uma propaganda que ele julgue mentirosa ou abusiva pode acessar o CONAR, que é formado por voluntários da sociedade civil que vão julgar aquela campanha, pedir para que aquela campanha seja ou retirada do ar ou devidamente reconfigurada. É um exemplo de autorregulação que o Brasil está dando para o mundo. E, além do CONAR, nós temos o SEMI, criado em 1997, por iniciativa de todo o mercado, liderado pelo querido Petrônio Corrêa, saudoso Petrônio Corrêa, e que ao longo desses 25 anos vem buscando, respeitando os interesses legítimos de cada parte, harmonizar e buscar o equilíbrio comercial entre as partes, remunerando o talento e preservando a qualidade da publicidade brasileira. Incrível, Lara. Você recentemente ganhou o troféu Garra. Antes de mais nada, muito parabéns. Muito obrigado. Um baita reconhecimento, principalmente vindo da PP, que é a Associação dos Profissionais da Propaganda. E foi uma noite incrível, né? Foi muito lindo, né? Da mágica, fiquei muito feliz de estar lá e principalmente ao lado de premiados de todas as gerações, mostrando a capacidade de inovação, a renovação e a diversidade do nosso mercado. O prêmio Garra é um prêmio que a gente toma muito cuidado, porque assim, o prêmio realmente é para a pessoa, né? É para o indivíduo que está promovendo realmente assim, fazendo a diferença no mercado, né? Essa é a nossa preocupação quando a gente vota, né, nos ganhadores do prêmio. E eu queria que você falasse na sua visão para os profissionais, né? Qual que é a importância de um prêmio assim? Olha, esse prêmio é um prêmio muito afetivo. Claro, eu tive o privilégio de ganhar 3 vezes o prêmio Caboré, o prêmio Colunistas,
e parabéns ao Salles Neto, ao Armando Ferrentini. Tive a oportunidade, ao lado do Liu, de toda a equipe criativa, ver a Liu Lara ganhar prêmios importantíssimos em Cannes, no El Oro. Mas o Garra tem uma afetividade. Eu ganhei uma vez como profissional de atendimento e planejamento e ganhei essa vez como dirigente. E eu quero agradecer muito aos meus colegas de ofício, porque é um prêmio afetivo. O José Saramago já dizia, né? Nós habitamos um espaço físico, mas somos habitados por uma memória afetiva. E aquela noite está na minha memória afetiva. Foi uma noite Foi uma noite linda. de celebração entre nós, colegas de ofício, e você ter o respeito e essa afetividade da sua categoria, da sua classe de amigos, é algo que você carrega e creia, Carol, é o maior patrimônio que você tem. Ai, que delícia ouvir isso, porque pra gente que também organiza, faz todo o processo, a gente vota, né? É muito especial, assim, né? Desde que eu entrei na PP, assim, eu acho que um dos momentos que eu fico mais também, a gente fica super emocionado, né? De organizar e, de novo, né? De escolher os profissionais, assim, a gente fica... Mexe demais com a gente também. Então, por isso que acho que você sente esse clima lá, né? Todo mundo que se envolve, assim, põe muito carinho nesse projeto. Lara, eu vou também, a gente tem, mas ainda 15 minutinhos, temos tempo? Eu tenho um compromisso às 11 horas, mas você manda. Então, mais 10 minutinhos com você. Eu queria que você falasse, eu queria também pegar esse gancho do prêmio, você fez uma fala muito emocionante no prêmio, né? Você falou sobre diversidade no nosso mercado, da importância, né, principalmente isso, né, da gente ter essa pluralidade para justamente o mercado poder continuar evoluindo, basicamente, né, assim, com as minhas palavras que não são tão bonitas quanto as suas, basicamente foi isso que você falou lá. E eu queria que você trouxesse isso pra gente aqui, para quem está ouvindo, não teve a oportunidade de te ver lá no prêmio, né, falar um pouco sobre a importância da diversidade no nosso mercado. O grande desafio do mercado publicitário é que a forma como a economia brasileira se desenvolveu, a publicidade acompanhou. Se vocês lerem o livro do Boni, ou se vocês lerem recentemente a trilogia, um trabalho de folha contando a trajetória da TV Globo, escrito por... Saiu recente, né? Esqueci o nome também. Cometendo esse ato falho, Ele é muito bem escrito. ele saiu da Globo, né? Isso. Muito bem escrito. A gente vê que Também... a TV foi crescendo como principal mídia, ao lado do rádio, ao lado do jornal, da revista, da mídia outdoor, a internet não existia. E a publicidade brasileira focou muito na classe média. E isso fez com que a publicidade brasileira não retratasse a diversidade do Brasil, a regionalidade do Brasil, não mostrasse a população do Brasil. E esse resgate tem que ser feito. E eu acho que cada vez mais, e hoje é absolutamente impossível separar publicidade e conteúdo, quer dizer, cada vez mais os muros estão caindo, embora é fundamental a gente preservar a liberdade comercial e preservar a independência jornalística e editorial dos veículos de comunicação, mas o fato é que essa diversidade veio para ficar. O Brasil é um país de todas as raças, de todos os credos, de todas as opções sexuais, que respeita todos os comportamentos. O Brasil é o que é, porque é a mistura de todas essas raças, de credos, de liberdade, de comportamento. Nós somos a indústria da liberdade e nós temos que tomar um cuidado de retratar mais e melhor essa realidade brasileira na nossa publicidade. Agora, isso começa dentro de casa. Total, né? Exato. Dentro dos anunciantes, dentro dos elos digitais, dentro dos veículos. E muitas vezes, pela exclusão social, a gente não consegue dar a todas as raças, credos, opções sexuais a competitividade necessária para que eles estejam trabalhando dentro das agências, dentro dos anunciantes, dentro dos veículos digitais, dentro dos elos digitais, dentro do nosso mercado. Então, eu sou favorável à política das cotas. Outro dia eu voltei à USP, à Faculdade de lá de São Francisco, pude ver a beleza que é a política de cotas com a inclusão. Emocionante, né? Muita gente de várias raças e credos podendo estudar.
numa faculdade tida como de elite, se não a melhor faculdade de direito do país, via presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto, atuante, e isso me dá uma esperança para o futuro do Brasil, porque o Brasil ainda tem uma desigualdade muito grande. Se a gente quer ter um mercado de consumo forte, a gente tem que realmente redistribuir renda e dar poder aquisitivo para que as pessoas possam. Só a educação pode mudar o Brasil, mas desde que eu nasci. E a gente está vendo aí iniciativas de políticas públicas, só as políticas públicas mudam, como o Fundeb, como a política de cotas, como a construção de novas faculdades, como a tentativa de melhoria da educação básica, do gargalo do ensino médio, para que a gente não tenha tantos jovens que nem estudam nem trabalham, e para que a gente possa realmente diminuir a desigualdade social no Brasil. Se nós olharmos para trás, Carol, a abolição da escravatura foi muito recente. É muito recente, né? 888. Não é nada. Não é nada. A gente tem herdeiros, exato, a gente tem herdeiros diretos, né, de escravizados. Com essa saga, tem que conviver com essa ferida aberta e tem que, como sociedade, buscar equacionar isso. Por mais difícil que seja, por mais complexo que seja, é fundamental nós enfrentarmos isso como sociedade, até para que a gente tenha um capitalismo com inclusão social, com mais diversidade. Então, o setor da publicidade tem que se deparar com isso. Como eu brinquei quando eu assumi pro bono, sempre, o Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário, eu falei, homem de cabelo branco, basta eu, e nós tivemos o privilégio de trazer a Regina Augusto. Maravilhosa, Sua né? experiência como jornalista, mas pela diversidade que ela representa, uma mulher negra, meritocrática, que conseguiu construir uma carreira. É só dar oportunidades para o brasileiro, para a brasileira, para todos, todas e todos, que eu tenho certeza que o Brasil será um país melhor, especialmente no soft power da cultura e da educação. Nossa, e da comunicação. O brasileiro é muito bom nisso. é muito. Lara, aí ó, que fala bonita. Eu vou encerrar nosso programa com essa sua fala, que eu acho que realmente é muito importante. Eu acho que uma figura como você, deixando isso muito claro, eu acho que é de uma relevância muito grande para o nosso mercado. Então, assim, eu estou me sentindo uma grande privilegiada de estar aqui na sua frente, podendo trocar essa ideia. Eu estou privilegiada porque, como eu diria o Gilberto, junto ao roubando sua energia. Você pena que você está revolucionando, deslutando, evoluindo. E você vê a diversidade. Você é palmeirense fanático, eu sou São Paulino fanático, e nós estamos aqui tendo uma conversa Civilizada, né? O jogo é duro, mas é na bola, nunca na canela. E violência torcida é inadmissível, porque é muito divertido o futebol. Eu amo. Palmeiras perder. Não. Vamos ver o São Paulo perder, né, gente? Mas é muito gostoso ver o Palmeiras forte ganhando tudo como ganhou, porque aí eu quero que o meu São Paulo reaja. Enfim, a gente precisa ter marcas fortes, a gente precisa ter uma sociedade pujante, a gente precisa ter as pessoas empoderadas para que a gente tenha um mercado justo, inclusivo e em crescimento. Lara, obrigada. Antes da gente encerrar, como que as pessoas te encontram nas redes sociais, tá, Luiz Lara? Nas redes sociais, e eu não sei. O que você usa mais? LinkedIn? LinkedIn. O meu Instagram eu quase não uso, porque eu sou muito reservado, muito tímido. Então a gente te encontra lá no LinkedIn. Luiz Lara tá postando todo dia, a gente... Sinto que é uma obrigação. Uma vez que eu sou presidente sempre pro bono, eu tenho que prestar contas daquilo que a gente vem fazendo na entidade, porque eu sempre não é meu, sempre é vontade coletiva, é de todos. Então a gente vai te seguir lá, pessoal, tem que seguir o Lara lá no LinkedIn para acompanhar justamente essas conversas, tudo que a gente teve aqui hoje. O Lara é uma pessoa que eu sigo há muito tempo. Muito obrigado. Então é sempre bom ler os seus conteúdos. E eu também queria convidar todo mundo, né, a seguir as arrobas, né, daqui do Mr. Da Vinci, que é a agência MR Da Vinci, Mr. Da Vinci. Seguir também a AdNews é ponto oficial. Seguir a PP Brasil, como eu já falei lá no começo. E, gente, vocês podem me seguir também no LinkedIn, Carol Zane. Eu também meu Instagram é fechado, eu sou super reservada, também
Não curto muito. Mas eu não sou tão presente no LinkedIn que nem você, Lara. Eu preciso melhorar, porque o tempo é um fator complexo, né? Muito, eu vou postando de onde eu estiver. É o único jeito. Quero agradecer de novo, gente, pessoal aqui, a equipe da Mr. Da Vinci. Agradecer de novo você, Lara, pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, pela conversa. E é isso, pessoal. Até a próxima PPcast. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.